E aí galera, suave, eu sou o Lucas Tadeu, bem-vindo ao meu canal. Hoje a gente vai falar de futebol americano, a gente vai falar desse Thursday Night Football safado que teve ontem, foi safado. Jacksonville Jaguars contra o Miami Dolphins, dois times que não são cotados a chegar em nenhum lugar. E aí a pergunta que ficou era por que diabos esses dois times estão fazendo um jogo no prime time, ainda mais de Thursday Night, que muita gente já não gosta do Thursday Night, porque os times chegam cansados, os times reclamam bastante desse jogo, e aí eles colocaram dois times que nos últimos Thursday Nights também estão tendo atuações ridículas. O Miami Dolphins, dos últimos 9 Thursday Night Football, perdeu 7, e o Jacksonville dos últimos 3 tinha perdido 2. Então eram dois times que a gente não queria ver, né? Assim, no Thursday Night Football. O Miami teve aquela derrota de 40-0 para a equipe do Baltimore. As pessoas não estavam muito animadas. Claro que é um jogo de NFL, a gente tem que ver, porque são só 4 meses no ano, depois a gente fica lá mais 7 meses sem assistir. Então é um sofrimento, então todo jogo vale a pena. Então, o que falar dos times, né? Começando pelo Miami Dolphins, que todo mundo sabe, tancou na temporada passada. Se você não sabe o que é tancou, eu te falo rapidinho, é um time que abre mão das suas peças, abre mão de jogadores bons para ficar com um elenco ruim e teoricamente ir mal na temporada, e assim ele ganhará escolhas altas de draft. E também o seu salary cap vai ser baixo, porque ele terá jogadores piores ou jogadores draftados há pouco tempo, então ele terá um salary cap alto, conseguirá contratar jogadores na free agency. O Miami fez isso ano passado, quando o Miami começou a temporada, tomou aquela surra do Baltimore Ravens. Na verdade tomou surra de todo mundo no começo da temporada, os primeiros 8 jogos foi um desastre. E aí na segunda metade da temporada o Brian Flores até que conseguiu, com um elenco muito ruim, de 8 jogos arrancar 5 vitórias, então não foi aquela tancada que a gente achava que ia ser um 0-16, um 15. Então o Miami conseguiu se recuperar um pouco, mas mesmo assim tinha 3 escolhas de draft na primeira rodada, conseguiu tancar, era o que queria fazer para reformular o time. Na free agency, para mim o Miami Dolphins foi o melhor time no draft, o melhor time na free agency. Eles pegaram Baron Jones, eles pegaram Matt Breida, eles pegaram Jordan Howard, Kyle Van Noy, conseguiram draftar o Tua, que para mim é o melhor quarterback. Porque se você pega os aspectos de quarterback, você não pode pegar só números, né? E você tem que pegar a presença do pocket, que é algo extremamente importante na NFL. O cara sentir o pocket, ele saber de onde está vindo a pressão sem ele mesmo olhar, principalmente o seu blind spot ali. Ele é canhoto, então o blind spot dele é do lado direito. Além disso, ele sair bem dessa pressão, as leituras, a progressão de leitura é algo muito importante também na NFL. Se você olha a sua primeira leitura, se olha a segunda, se olha a terceira, não achou ninguém, você tem que jogar a bola fora, ou tentar algum ganho com as pernas, ou a sua rota de escape. Então, ele é muito bom nisso. Acho que só o braço dele não é tão potente quanto por exemplo, de Justin Herbert, mas para mim ele é o melhor quarterback da classe. Então, Miami, para mim, acertou em cheio na escolha dele. E muita gente tá olhando o Miami e tá falando, nossa, por que o Fitzpatrick tá jogando, né? Porque o Fitzpatrick tem, a gente sabe, já tem 37 anos, ele não é um quarterback de elite, ele é um bom quarterback, porque eu sigo a teoria que se você chegou na NFL, você é um bom quarterback. Claro que às vezes você não se encaixa nos planos de jogo e tudo mais, você talvez não é o mais confiável, mas você sabe jogar, você sabe, você tem a leitura de jogo. E o Ryan Fitzpatrick pra mim é esse cara, ele é um cara que, se você tá reconstruindo um time, ele é bom de elenco, ele tem um braço forte, ele tem boas leituras, às vezes ele, né, a gente sabe como ele faz as coisas, que ele do nada lança 5 touchdowns, nada lança 5 interceptações, a gente nunca sabe quem vai aparecer, se é o Fitztragic ou se é o Fitzmagic. Então, ele tem que jogar mesmo, que ele ainda tem gasolina no tanque, ele consegue aguentar essa temporada, e o Tua pra mim tem muito que aprender. Eu acho que ao lado do Fitzpatrick ele consegue aprender sim a estudar melhor o jogo. E a gente viu ontem que o Ryan Fitzpatrick pode ainda ganhar algumas partidas para o Miami. Além disso, ele é o jogador mais velho do elenco, sim. Ele tem 37 anos, você fala, pô, ele é velho. Mas o time do Miami, ninguém é acima dos 30 anos. Então é um time muito jovem, é um time que está em reconstrução. E é um time que não é para ganhar agora. Então, para que arriscar o Tua nesse momento?
porque vai que ele se machuca, então é o futuro da sua franquia, você não vai contar com o Fitzpatrick mais vezes. Então, deixa esse ano ele na reserva, deixa ele aprendendo, estudando playbook, vendo os times, estudando os outros times, estudando as defesas, as formações. É muito importante para o Miami não desperdiçar a chance com o Tua. E assim, né, falando do Jacksonville Jaguars, todo mundo achava que nessa temporada eles iam tancar, pegaram ali o livrinho que o Miami estudou na temporada passada para fazer e tiraram o Campbell, tiraram o Fournette, vários jogadores foram embora, o Jalen Ramsey também. Então é um time jovem e um time que tá querendo tancar, assim, né? O que eles fizeram mostra que eles querem muito tancar a temporada para conseguir boas escolhas no draft. Mas assim, se você olha os dois primeiros jogos, eles venceram o Indianapolis Colts dentro da sua divisão, que é um time bom, tem uma forte defesa, tem o Philip Rivers, que ainda também tem gasolina no tanque, apesar de já ter passado aí dos 38 anos. Tá querendo chegar na pós-temporada dos Colts. Então foi uma vitória expressiva, jogaram muito bem, o Gardner Minshew espetacular. Na semana 2 os caras enfrentaram o Tennessee, que chegaram na final de conferência, e foi um jogo apertado por uma posse de bola, 3 pontos só. Então todo mundo achava que Jacksonville ia ser um saco de pancada. Nas duas primeiras semanas mostrou muita força, apesar de ter um elenco forte, ter tido coisas muito negativas nos jogos, mas mostrou força. Então tava todo mundo na expectativa que eles vencessem a partida, que não foi o caso, mas que jogassem bem pelo menos. Nessa reestruturação do Jacksonville, o Gardner Minshew tá tendo a chance, né? O quarterback, que no momento é o titular. E claramente que quando você inicia uma reestruturação, a primeira posição que você pensa é a posição de quarterback. Porque ele vai ser o cara da sua franquia, todas as posições são importantes na NFL, mas tem uma posição que faz a diferença entre um time vencedor e um time perdedor é a posição de quarterback. É muito difícil a gente ver o time com o pior quarterback vencer, né? Não são tantas vezes que a gente vê isso. A prova disso aí é o Super Bowl, que o Patrick Mahomes estava perdendo 10.7 minutos faltando e ele vira o jogo jogando de uma maneira espetacular. Então a gente sabe que normalmente quem tem o melhor quarterback vence. E eles não sabem. O Gardner Minshew jogou bem ano passado, teve partidas ruins, mas não é aquele cara, e ele tem essa chance esse ano. Ele vai ter a temporada inteira para se provar. Não tem outro quarterback que possa jogar lá no Jacksonville. Então essa temporada dele, ou vai ou racha, e é isso que ele tá indo. Ele jogou muito bem na semana 1. Semana 2 ele também jogou bem, começou lento, mas ele não tá sendo a pior peça do time, pelo contrário, tá sendo uma das melhores. Ele e o Robinson, que é o running back, tem que ficar de olho no Jacksonville. Agora, falando do jogo, os golfinhos começaram amassando, né? Fizeram 14-0 com o Ryan Fitzpatrick em noite de Fitzmagic, jogando demais. O nome do jogo foi o Gaskin, o running back, que jogou demais, tanto no jogo corrido, tanto recebendo passes. Ele teve uma boa atuação, foram mais de 90 jardas ao todo para ele. E é estranho, né? Porque o Gaskin estava no roster no ano passado, e aí ele não teve chances de jogar com um elenco horrível, e aí você contrata o Matt Breida, contrata o Jordan Howard, que são dois ótimos running backs, e você começa com o Gaskin a temporada. Eu tô muito surpreso em ver isso, não ver o Breida, que estava no São Francisco, foi um dos fatores do São Francisco 49ers a chegar no Super Bowl. Não só ele, tinha outros dois running backs lá muito bons, mas ele também participou bastante. E o Jordan Howard em Filadélfia correndo muito bem com a bola, então eu fiquei um pouquinho surpreso aqui com o Gaskin sendo titular, mas tá dando certo. Não pode criticar o Brian Flores, porque a gente não vê o training camp, a gente não tá lá todo dia, mas foi uma surpresa. E voltando no Ryan Fitzpatrick, ele teve 38 jardas terrestres, ele não tem nenhum nojo de contatinho, esse cara. Ele bate em todo mundo, ele não liga porque ele tem 37 anos, ele gosta do que ele faz. Ele teve um touchdown terrestre também, e além disso, 18 de 20, 160 jardas e 2 touchdowns anotados passando. Parece que quando você está jogando no Maiden, no modo rookie, você precisa se firmar no time, porque 18 de 20 é algo surreal. 160 jardas não é algo tão alto, mas é surreal o que ele fez ontem, foi muito bem. Ele ainda lançou um passe para ele mesmo.
Então foi bem divertido ver ele jogando ontem. Do outro lado, o Jackson viu aconteceu uma coisa que aconteceu na semana 2, começou muito mal, muito lento. A defesa, principalmente, jogo corrido do Miami deitou e rolou. A pressão ao quarterback muito ruim. O Campbell faz uma falta desgraçada para essa equipe de Jacksonville. Só teve 2 sacks nas 2 primeiras semanas e ontem teve um porque o Ryan Fitzpatrick tentou driblar o linebacker e tomou o sack no final do jogo ainda. Então não conta muito, não conta, porque o Ryan Fitzpatrick podia ter jogado a bola fora e não fez. Então a defesa começa muito mal. Já no ataque, o jogo corrido começou fluindo bem, mas você sai perdendo de 14-0, você tem que lançar a bola. E o Gardner Minshew lançou 42 bolas. Eu já disse no vídeo anterior que o Joe Burrow lançou 61 bolas. Eu falei que o máximo eram 45, então 42 são muitos passes. E aí ele abandonou o jogo corrido, que estava fluindo, mas tem que abandonar porque você está perdendo. Ele teve 275 jardas, o Gardner Minshew, ok. E teve uma interceptação no final do jogo que não conta muito, o jogo já estava ali ganho, tentando fazer a diferença mesmo ali, tentar ganhar umas jardas a mais e tudo e assim, mas não foi o caso. Além disso, os recebedores do Jacksonville, nojento. Drop em terceira descida, foram 3 drops em terceira descida, teve drop na primeira descida e segunda, mas drop de terceira descida 2 vezes que iam virar um first down, ou seja, o ataque ia mover as correntes e não aconteceu. Então aí também fica muito difícil pro ataque do Jacksonville. E voltando agora na defesa, um fator que eu esqueci foi a secundária, né? A secundária de Jacksonville jogou muito mal. Devontae Parker brincou com a secundária. Rota profunda, rota cruzada, slant, out, tudo deu certo para o Miami. E foi uma grande vitória para a equipe do Miami Dolphins. Além disso, a defesa do Miami jogou bem melhor do que jogou nas 2 primeiras semanas, porque quando o time tem uma deficiência é uma coisa, né? Assim, o time não joga bem no jogo corrido, beleza, ou no jogo aéreo, ok, você tem que melhorar. Mas assim, na primeira semana, contra os Patriots foram mais de 230 jardas terrestres para a equipe dos Patriots. Então, o jogo corrido dos Patriots fluiu demais. Aí você vai para a semana 2 contra outro rival de divisão, que é o Buffalo Bills, e você cede mais de 400 jardas aéreas. Então, principalmente o setor defensivo do Miami, que foi o mais reforçado durante essa off-season, começar jogando muito mal, apesar de ser 2 boas equipes, mas serem um caminhão de jardas, né? É algo triste, né? Porque você tá pensando que a equipe está evoluindo e ela não mostra essa evolução. E foi tenso as 2 primeiras semanas do Miami. Mas nesse jogo a secundária fez um trabalho muito melhor. A pressão ao quarterback, ao Gardner Minshew, foi constante o jogo inteiro. O Kyle Van Noy, que saiu dos Patriots, foi para Miami. O cara joga uma barbaridade, ele é um caminhão, ninguém para ele, tem que fazer marcação dupla quando ele vai pressionar o quarterback. Foi algo legal de se ver, mostrando a evolução do Miami, né? Essa foi a primeira vitória, como eu já disse, do Miami. E aí a equipe vem evoluindo, né? Porque no ano passado ela tomava 30 pontos e não fazia 14. E agora tá equilibrando as coisas. A gente sabe que o Miami essa temporada não vai para nenhum lugar, talvez nem na próxima. Mas você tem que ver a evolução ao longo do tempo, né? O Miami na segunda metade da temporada passada jogou bem, assim, pro nível que tava, não tinha jogadores. E agora tem umas estrelas aí, tem uns caras que podem ser o destaque. Por exemplo, no ataque o Devontae Parker, é um cara que se ficar saudável, ele pode produzir muito, ele foi o 5º com mais jardas aéreas na temporada passada, mas ele se contunde muito. Na defesa, como eu já disse, o Baron Jones, o Kyle Van Noy, então são caras que se começarem a jogar um pouco mais em um alto nível, pode melhorar muito a equipe de Miami. E quem sabe nessa temporada mesmo, eu acho, né, eu já disse que eu preferiria que o Tua continuasse no banco, não é nem por questão física, porque ele teve a contusão, é para aprender mesmo o playbook, mas vai que o Tua nessa temporada comece como titular em algum jogo. Então eu acho que para os torcedores do Miami
Tem que estar positivo aí, claro, né? Você quando se torce para um time, você quer que ele ganhe agora, né? Você não quer que ele ganhe daqui 3 anos. Mas eu acho que você tem que pensar numa possível, por exemplo, não estou dizendo que isso vai acontecer, tá? Calma. Mas é melhor você ter uma possível dinastia do que jogar 2, 3 anos bem. Então eu acho que o Miami tá pela primeira vez em muito tempo, porque o Miami, a gente sabe que tem histórico de não conseguir fazer jogadores jogarem bem lá. Você pega o Ryan Tannehill, que foi draftado, não jogou nada em Miami, e agora o quarterback titular do Tennessee levou eles para final de conferência. Então eu acho que pela primeira vez em muito tempo o Miami está tentando fazer um trabalho decente, está acertando. Já para Jacksonville, as 2 primeiras semanas, como eu disse, jogou muito bem, ninguém esperava, então foi algo de surpreender. E assim, tá 1-2, é claro, tá negativo, é chato tá negativo e ainda perder pro Miami do jeito que perdeu. Mas se eu fosse torcedor do Jacksonville, você tem que pensar na reconstrução que o time tá fazendo. Então, se essa reconstrução der certo, é a mesma coisa do Miami, daqui a uns anos vai fluir. E assim, mesmo fazendo uma reconstrução, jogou bem os 2 primeiros jogos na divisão da AFC South, o negócio ali é triste, né? O Houston e o Tennessee e o Colts nunca parece que vão, sabe? É um negócio que os caras empacam, né? Então, o Houston tá 0-2, o Indianapolis tá 1-1, porque eles ainda não jogaram claramente no Thursday Night Football, o primeiro jogo da semana. E o Tennessee tá 2-0, então por exemplo, se o Houston perde 0-3, era o favorito para essa divisão, já começa 0-3, difícil. E aí os Colts ou o Tennessee, um dos dois perdem, você tá ali, você tá no jogo ainda. Dentro da divisão, você tá dentro do jogo, você tá 1 dentro da divisão. Então eu acho que se o Jackson voltar ao futebol americano apresentado nas 2 primeiras semanas, ele consegue sim aprontar para um dos times aí da sua divisão e talvez, quem sabe, né? Não quero arriscar nada porque eu acho que 2, 3 jogos é uma amostra muito pequena. Dá para aprontar aí para cima dos times da AFC, ainda mais que tirando o Kansas City Chiefs e o Baltimore Ravens que estão jogando demais. Tirando esses 2 times, eu acho que não tem muita diferença nos outros elencos. Então eu acho que o torcedor do Jackson vai ter que ficar tranquilo. Bom, galera, esse aqui foi minha análise do Thursday Night Football. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer mais vídeos falando sobre os jogos, porque fazer um só com mais de 20 minutos é algo meio cansativo, meio chato. Então tô fazendo esse teste aqui. E espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aí, compartilhem o vídeo. Se vocês curtirem, comentem o que vocês acharam do jogo. E é isso. Valeu!